Fala galera, professor Wagner do Física, agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês, galera? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula aqui. A gente vai falar hoje sobre leis de Kepler, ok? E as leis de Kepler hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Terra geocêntrica, os planetas. Como que Kepler, Johannes Kepler, descreve algumas leis que permitem a gente rever o modelo planetário, beleza? Gente, a ideia é a seguinte: os planetas em si, eles tinham movimentos errantes no céu. Ou seja, eles não acompanhavam todo o hemisfério, ou seja, todo o movimento celeste, ok? E aí era necessário, então, desenvolver uma lei que explicasse esse movimento desses elementos errantes. Que a hora que, como todo o sistema estava indo para a direita, esses elementos estavam indo para a esquerda, ou em velocidade reduzida, o que estava acontecendo? Aí Johannes Kepler descreveu que o movimento desses caras, utilizar um equipamento aqui tecnológico, o movimento desses caras não era uma circunferência perfeita. O movimento desses caras era elíptico, ok? Então olha só, primeira coisa que Johannes Kepler explica é que o movimento desses caras era elíptico. A elipse em si, ela não tem um centro único, né? Ela vai ter dois pontos que descrevem essa elipse, que são chamados de foco. Então a gente tem o foco 1 e o foco 2, certo? Dizia Johannes Kepler que a gente poderia imaginar o Sol ocupando um desses focos. Então se a gente fizer o solzinho aqui, bonitinho, ocupando um desses focos, o que vai acontecer, gente? O que aconteceria é que os planetas, eles viajariam no entorno desse sistema a partir de uma seguinte relação. Olha só a distância que esse planeta tem em relação a esse cara, certo? Que é o Sol. Então existia uma distância d1 aqui, certo? Quando ele estava numa segunda posição, essa distância mudava, passava a ser uma distância d2, certo? E olha que interessante, cara. Na distância d2, a força, ou seja, a distância era muito menor. Se a distância é muito menor, a força que atraía esse cara era muito maior. O que fazia com que esse elemento tivesse uma velocidade maior nesse sistema, que eu vou chamar de V1, e quando ele estivesse muito longe, ele teria uma velocidade menor, que a gente vai chamar de V2. Então, só nisso, Johannes Kepler já consegue descrever essa ideia da variação, da variabilidade de velocidade dos elementos. Cara, e ele se empolga nesse sistema, ele fala assim: putz, consegui explicar a primeira parte, o mais difícil eu expliquei para esses caras, né? Que esses elementos errantes, por causa da sua variação de distância, eles então faziam esse movimento e conseguiam relacionar esse sistema. Então, a primeira lei de Kepler fala da área de varredura, ou seja, do movimento elíptico, certo? Então, se a gente pensar em Johannes Kepler, ele descreve a primeira lei que fala do movimento elíptico, ok? Ou seja, da elipse em si, ou seja, o movimento não é mais circular, não é designado sempre com a mesma velocidade, mas ele é elíptico, fazendo com que a velocidade do sistema se alterne, ok? Um segundo momento, ou a segunda lei de Johannes Kepler, ele descreve, né, o seguinte: imagina que esse planetinha ele está na posição 1 e vem para a posição 2, certo? E ele vai descrever uma determinada área de varredura. Então, o que significa a área de varredura? Ele vai varrer toda essa região aqui, ó, para fazer esse movimento, certo? Cara, sabe o que ele descreveu? Ele disse o seguinte: pensa nessa área de varredura. Agora pensa no seguinte: se ele pegar e fizer esse mesmo movimento lá do outro lado, ou seja, saindo de um ponto 1 de novo e chegando novamente no ponto 2, ele vai ter que compreender uma outra área de varredura. Só que se esse movimento for realizado de forma igual, a gente vai ter áreas iguais preenchidas em tempos iguais. Ou seja, essa área 1 aqui, que eu vou chamar de A1, a área 1, é igual a essa área que eu vou chamar de área 2. Então essas áreas são iguais para intervalos de tempos iguais, ok? O que caracteriza e reforça a ideia de movimento com variação de velocidade, certo? Então, a segunda lei de Johannes Kepler
segunda lei, fala exatamente das áreas de varredura, certo? Áreas de varredura, que reforça a ideia de variação de velocidade. Então, Johannes Kepler já consegue descrever através de dois sistemas a ideia de que a velocidade desses elementos se alterna. Mas ele não parou por aí, cara. Ele foi lá e tentou, através das observações, e você tem que lembrar que Johannes Kepler, ele foi um dos maiores astrônomos da história e ele nunca precisou olhar para o céu, ok? Porque ele herdou, cara, todo o material de seu professor, de seu antecessor, né? E, cara, ele consegue verificar através dos materiais, e Johannes Kepler é um ótimo matemático, que existe uma relação entre um período, e aí a gente vai pensar para você o que é período, ok? E o raio de movimento desse sistema. Raio. Bom, vamos lá. O que é período? Período é o tempo que o corpo leva para fazer uma volta completa nesse sistema, ok? E o tempo de uma volta completa, ou seja, para o elemento sair do ponto 1 e voltar para esse mesmo ponto, a gente chama de período. Então isso aqui está relacionado a tempo, certo? Se você pensar no tempo, então, de uma volta completa, e no raio, que é a distância desse corpo ao Sol, que é o elemento central, o raio, a gente vai conseguir relacionar nesse tipo de sistema a ideia de que, olha só que legal, cara, que o período ao quadrado de um determinado elemento sobre o raio ao cubo era sempre constante para qualquer que fosse o sistema que estivesse em movimento. Cara, com isso Johannes Kepler conseguiu descrever com quase perfeição o movimento de diversos corpos celestes, certo? Por quê? Porque se esse cara se mantém constante, a gente pode atribuir para esse sistema, ok, a seguinte relação. Tendo dois planetas ou dois corpos em torno de um determinado sistema, a gente pode falar que T1 sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Ou seja, se eu conheço o período de um e a distância que esse um está de um determinado sistema, e eu conheço a distância que o outro está, eu consigo descobrir o período. Ou se eu conheço o período, que é mais fácil de observar, eu consigo descrever com uma certa precisão qual é a distância desse corpo através dessa equação, ok? Ainda nesse desenho, a gente pode atribuir alguns elementos que são importantes para os seus estudos, que são os pontos de maior afastamento do Sol e o de maior aproximação do Sol, ok? Quando o corpo está nesse ponto aqui, que eu vou circular aqui agora para você, quando o corpo está nesse ponto, a gente chama isso aqui de periélio. Cara, periélio é quando eu estou mais próximo do hélio, do Sol. Então a gente chama de periélio. Ok? E quando eu estou neste ponto, que é mais afastado do Sol, eu chamo de afélio. Ok? Que é quando eu estou mais afastado do hélio, ou seja, quando eu estou mais longe do Sol. É importante porque no periélio o planeta está com a maior velocidade possível. Já no afélio, a velocidade é a menor possível. Beleza? Então essas são as leis de Johannes Kepler, que tira a ideia, então, ok? Através dessas leis, ele quebra a ideia da Terra ou do sistema geocêntrico e passa a pensar no sistema heliocêntrico. Coube, depois dele, a um cara chamado Newton a explicar a relação dessas forças, ok? Qual era a força que mantinha um planeta preso nesse sistema, ok? Aí Newton cria a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal talvez seja uma das leis mais importantes da história da ciência, porque é através dela que a gente consegue hoje pensar em lançamento de satélites e tal, todo esse sistema relacionado ao espaço. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro, beleza? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, dá um like, compartilha aí com a galera e não deixa de se inscrever no nosso canal, beleza? Esse é o Física Agora Vai, trazendo para você informação e conhecimento científico. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.